Estamos com o Dr. Rogério Greco, ele é procurador de justiça, escritor, doutrinador criminalista, e é um prazer para a gente tê-lo aqui no nosso programa hoje. Para mim, inclusive, enquanto jurista, né, de ter tido o prazer de participar de algumas palestras que foram fundamentais para a minha formação. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua trajetória, né, desde o início no direito até o cargo que você ocupa hoje. Não, legal, prazer enorme estar aqui, Grazi. Assim, eu entrei no direito muito cedo, né? Eu passei no vestibular, eu tinha 17 anos e fiz o direito assim por vocação mesmo, né? Eu fiz o direito porque não caía matemática no vestibular. Então essa foi a minha vocação. E depois eu comecei a advogar, advoguei um tempo. Para mim a advocacia foi um pouco difícil porque como eu era muito novo, assim, eu não tinha ninguém na minha família, ninguém era formado, quanto menos na área de direito. E aí a minha alternativa foi fazer concurso. E eu comecei a estudar para fazer concurso e em 89 eu acabei passando no concurso aqui de Minas. Eu já tenho 27 anos de MP de Minas. Que bom, bacana. E quanto cristão, assim, o senhor teve muitos desafios nessa carreira criminal em que tem muitos estigmas, né? A pessoa vê ela assim, advogado porta de cadeia, ou então, mesmo sendo na área do Ministério Público, ficar defendendo bandido em algumas questões, assim é o termo que as pessoas utilizam, né? Como é que é isso? É muito simples, muito fácil, Grazi, não tem dificuldade. Às vezes eu recebo muitos e-mails, até de irmãos nossos em Cristo, perguntando, com esse dilema, e muitas vezes ouviu alguém na igreja dizer que fazer direito não era de Deus, essas bobajadas que a gente está cansado de escutar, né? E quanto mais nessa área, que na área penal, que é uma área muito complicada, como é que a gente lida com isso? Lida com facilidade, você tem a lei tem que ser aplicada e não tem dificuldade nenhuma nisso, né? E assim, o nosso maior exemplo disso, além de Cristo, além de Jesus, é Paulo, né? Paulo, na época dele, foi como se fosse um promotor de justiça também. O que o senhor identifica, assim, para trazer para a nossa realidade, Paulo. Assim, do Paulo como promotor de justiça? Paulo conhecia profundamente a palavra, né? Então ele aplicava naquilo que tinha que ser aplicado, ele, sabe, é legal assim até a progressão assim na vida de Paulo no começo. Resguardava a lei. No começo Paulo até era um pouco duro, né? Aí no finalzinho ele já estava mais velho, já estava com o coração mais amolecido. Mas é igual a gente, assim, quando a gente entra também numa profissão como Ministério Público, uma polícia, você entra achando que você é o xerife do mundo, né? Que você vai resolver todos os problemas da sociedade. Depois você vai vendo que não é bem assim, e embora você cumpra a sua função, você vai começando a entender um pouquinho a dificuldade do sistema, que a justiça não acontece no tempo que você quer, que a gente quer que aconteça rápido, né? Que tudo flua, né? Assim, da forma mais veloz possível, né? E não é assim. Infelizmente, a justiça no Brasil é muito morosa, muito lenta. A gente tem uma dificuldade seríssima de aplicação da lei, assim, em muitas situações. Então, por exemplo, uma vez eu fui fazer um julgamento no tribunal do júri que o sujeito tinha matado o outro há 20 anos. Quer dizer, isso é um absurdo, você 20 anos depois julgar o camarada. Então, quer dizer, isso não é justiça. A justiça, ele precisava ser condenado? Precisava, mas depois de 20 anos ele já tinha constituído família. Quando ele praticou o crime, ele tinha acho que 22 anos de idade. Tomou a cachaça, tomou uma pinga no bar, discutiu com outro, matou outro cara a facada. Precisava ser condenado? Precisava, mas naquela época. Agora, depois de 20 anos, ele com 4 filhos, assim, pai de família exemplar, trabalhador, nunca praticou absolutamente nada. E ele ficou preso nesses 20 anos? Não, ficou Aí solto. Depois de 20 anos ele... Aí faz o julgamento, eu como promotor de justiça sustentando a acusação, não tinha como fazer diferente, foi condenado a 12 anos. E como que ficaria a prescrição nessa área criminal, nesse contexto? Por que não se aplica? Não, se aplica, mas, por exemplo, entre o tempo que ele praticou o crime até a data do julgamento, tem os marcos que a gente chama que interrompem a prescrição. Sim. Então você tem vários marcos interruptivos. Então esses marcos impediram que acontecesse a prescrição e ele acabou sendo condenado. E aconteceu uma coisa chata, porque depois que ele foi condenado, inclusive no dia do julgamento ele levou os filhos, sabe assim, os 4 filhos dele. Eu não permiti que os filhos presenciassem, que por mais que eu não fosse falar da pessoa dele, eu ia falar sobre fatos, né, que o pai matou, ia mostrar foto da pessoa morta. E isso para os filhos não tinha sentido ficar ouvindo falar do pai dele, sabe? E depois aconteceu uma coisa chata, que eu estava passando pelo cartório criminal e ele estava lá tomando ciência da decisão. E falando que ia se matar, sabe, que eu não ia ficar preso. Assim, é um constrangimento, porque isso não é justiça. Foi condenado, tinha que ser condenado lá atrás, mas não condenado agora, depois de 20 anos. E por um acaso as pessoas comentam sobre o porquê que isso acontece, ou tem alguma justificativa? A gente tem a gente sabe que nada justifica, né? Mas
A gente tem, por exemplo, eu nunca trabalhei numa comarca com menos de 7 mil processos. Nossa. Eu sozinho, processos que eu trabalhava, 7 mil pelo menos. Então quer dizer, assim, é absurdo, como é que você julga, como é que você trabalha de forma rápida com 7 mil processos e a gente fica processando as pessoas por bobajada, por coisas que não têm sentido. Então hoje no Brasil a gente adota um movimento que a gente chama de movimento de lei e ordem, essa coisa que você quer a aplicação da lei a todo custo, você quer a aplicação da lei só se for na casa dos outros, na sua casa você não quer. Então a gente quer sempre o cajado na cabeça dos outros. Então quando acontece com você, aí já não é assim, já não é bem assim, aí já vem o choro, já vem isso. Então a gente tem que rever, na verdade, muita coisa, sabe? Então... Ontem mesmo, desculpa te interromper, eu estava conversando com um colega criminalista, que ele falou assim que a vontade dele era que os policiais, quando estivessem multando alguém, que depois tivesse uma bomba na caneta, alguma coisa que explodisse eles, que eles falassem, em vez do policial tá ali na rua, tá fazendo ronda, porque uma colega nossa tinha acabado de ser assaltada e a gente estava indo para um encontro de amigos e ela foi assaltada na porta da casa de uma colega nossa. E assaltada assim, empurraram ela, pegaram a bolsa, saíram correndo. Aí ele falou assim, enquanto isso eu fico bravo de ver os policiais multando, etc. E eu brinquei. Falei assim, mas também na hora que a gente está sendo multado, ele odeia que as pessoas sejam multadas, odeio ser multado, porque tem outras coisas para eles fazerem. Aí eu falei assim, mas na hora também que a gente está sendo multado, a gente também não pensa por quê. O que a gente fez também? Não, porque pode ser uma besteira, mas... Eu não estou falando no sentido de desvio de função, ou então do que a gente pode considerar que é mais importante. E assim, a se polícia... responsabilizar. E a polícia não faz um único trabalho. Você tem diversos trabalhos na polícia, um deles pode ser esse. Então, naquele momento, havia necessidade da multa e aquilo que você falou, foi multado porque ele praticou a infração. E a gente não gosta que aconteça com a gente, né? Então, assim, mas está sendo multado é porque alguma coisa errada você fez. A culpa não é da polícia, a culpa é sua, né? Não está lhe multando porque achou você feio ou bonito, não é dessa forma Nem que funciona. viu você muitas vezes, né? Viu o carro parado. Não é implicância do policial. A gente tem essa ideia. Aí começa a falar, por que você não está aprendendo isso? Não, hoje, naquele momento, a situação é essa. Mas é complicado, a atividade policial é muito difícil. Eu lido muito com a polícia, assim, a polícia é muito mal vista. Equivocadamente pela sociedade, sabe, Grazi? Verdade. Eu até quero te pedir para a gente continuar isso no próximo bloco, porque o assunto está muito interessante. Se pudesse, a gente ficaria muito mais tempo. Então a gente já volta. Aguarda aí mais um pouquinho. Estamos aqui no programa Direito e Cidadania com o Dr. Rogério Greco, que ele é procurador de justiça. Estamos conversando agora sobre a perspectiva do policial militar, do estigma realmente que a sociedade tem, de equívocos, de julgamentos, de como tem visto essa corporação, que é tão importante, né, para o nosso ordenamento. Não, com certeza, Grazi. Assim, as pessoas muitas vezes têm a ideia equivocada da polícia, mas poucas pessoas assim, têm condições de ser policial. Porque é uma atividade muito difícil, é uma atividade muito desgastante. Assim, o índice de mortos na polícia é um índice altíssimo. Só para você ter a noção, mais ou menos dados estatísticos dizem que a cada 32 horas um policial morre no Brasil. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, isso é uma coisa alarmante. Então a gente tinha que ficar o tempo inteiro do lado da polícia mesmo. As pessoas, aquela coisa de polícia da ditadura, pé na porta, aquilo já é coisa do passado. Mas a gente fica com esses resquícios, sabe, assim, querendo estigmatizar a polícia. Então, assim, a atividade policial é uma atividade, assim linda, linda. Não, é aquilo e que precisa você ser falou. valorizada. E está sendo cada vez mais reformulada, porque como o senhor colocou, antes tinha esse período ditatorial, o olhar mais agressivo, mais impositivo. Hoje, por mais que tenha também o ostensivo, né, que precisa, tem o policiamento comunitário, tem o policiamento na escola, tem uma nova forma de trazer realmente o conceito do policial para a sociedade. E, inclusive, falando de policiamento comunitário, eu trabalhei uma vez num programa de mediação comunitária. E nós tínhamos parceria com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil. E com a Polícia Militar, no sentido do GEPAR, né, que é um grupamento de policiamento nas áreas de risco, e a gente trabalhava em comunidade carente, com índice de criminalidade violenta, vulnerabilidade social, e também com a Polícia Civil, que tinha um projeto chamado Projeto Mediar. Eu não sei se o senhor já ouviu falar desse Projeto Mediar, é dentro da Polícia Civil, em que antes mesmo de dar andamento ao inquérito, eles chamavam agressor e vítima para poder conversar. Entendi. Eu queria saber
a gente sabe que a mediação penal é um tema muito polêmico, considerando que são direitos indisponíveis muitas vezes, que a gente tem que lidar. Mas eu queria saber o que o senhor acha disso como controle social. Eu acho perfeito. E assim, hoje em dia, Grazi, a gente vive uma coisa chamada de processo de privatização do direito penal. Isso quer dizer que depois da Segunda Guerra Mundial, depois do final da Segunda Guerra, a vítima ela começou a voltar a ocupar um papel principal no processo penal. Então, com aquelas atrocidades todas do nazismo, então começaram os estudos sobre vitimologia, o estudo efetivo da vítima. Então, criminologia. Esse processo de privatização do direito penal é você, assim, dar prevalência à vontade da vítima. E por isso que muitas ações hoje na nossa área, são condicionadas à representação, são condicionadas à vontade da vítima. Então essa coisa, o papel da mediação é fundamental, porque muitas vezes, assim, a vítima, o que ela quer, muitas vezes, é só um pedido de desculpa. Verdade. Ela só quer apertar a mão, ela só quer que o cara fala, pô, você me perdoa? É isso que ela quer. Ela quer não quer o demonstrar processo, muitas vezes claro. o porquê que ela foi tão agredida, muitas vezes por um roubo de um celular, por uma lesão corporal que muitas vezes entre vizinhos acaba um probleminha aqui que não foi bem resolvido, um outro problema que não foi bem resolvido, e de repente tem uma escalada do conflito, aumentou. Eu acho que o papel... E o miolo, né, o cerne do conflito às vezes não foi resolvido. Não é resolvido. Eu acho que na Europa a justiça restaurativa assim, tem funcionado muito bem. Verdade. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que aproveitar essas experiências que deram certo e por que não na área penal? E a justiça restaurativa, até pegando o seu gancho, depois a gente vai explicar um pouco melhor para vocês, mas em resumo, a justiça restaurativa é uma maneira de você colocar agressor e vítima junto, até muitas vezes por vontade da vítima, para reparar não só o dano que a vítima teve, mas também a sociedade, as pessoas que estavam envolvidas diretamente ou indiretamente. Aí, então a justiça faz um círculo do conflito em que trabalhe cada tema, tudo que passou ali, e é muito interessante que cada um tem um momento de falar, de ser ouvido, e no nosso juizado especial criminal aqui do Tribunal de Justiça já tem essa iniciativa. Então, eu trabalhei muitos anos na Promotoria de Defesa da Saúde. Na verdade, a nossa promotoria aqui foi a pioneira no Brasil. No início tinha até um nome errado, era Promotoria de Erro Médico, aí depois mudou para Promotoria de Defesa da Saúde. Então, toda vez que alguém ia lá Promotoria da Defesa e Saúde. Antigamente era Promotoria de Erros Médicos, mas toda vez que entrava um médico lá, como a promotoria tinha esse nome, já ficava aquele estigma que o médico tinha errado. Na verdade, pouquíssimos médicos erravam. E eu comecei a perceber isso, Grazi, porque antes de requisitar o inquérito policial, a pessoa chegava lá se dizendo vítima de um erro médico. Então, antes de requisitar o inquérito, eu tinha o cuidado de chamar o médico e de chamar a vítima. Porque muitas vezes tinha quebrado aquela relação médico-paciente e não tinha erro médico nenhum ali, mas uma falta de um aperto de mão, uma falta de uma explicação assim, condizente. Exatamente, transparência. Sabe? O sujeito sai dali achando que não foi bem atendido, achando que o médico errou, achando um monte de coisa. Então, quer dizer, a gente conseguia resolver isso com a mediação. Sabe assim, ouvir o camarada, ouvir a suposta vítima. Dar oportunidade para as pessoas se ouvirem, e, assim, conversarem, entenderem o porquê de cada ação. Eram pouquíssimos. Porque por trás das nossas ações tem as nossas motivações. E às vezes é uma necessidade que não está sendo atendida de um em detrimento de uma necessidade do outro que está sendo violada. E quando a gente para conversar, para dialogar e para se entender, naturalmente surgem ideias de cooperação. Então, assim, era uma forma muito legal assim, de a gente poder resolver, sem necessidade de inquérito policial, sem processo penal. Então, muitos casos foram resolvidos dessa forma, só com a conversa. Que bacana, que bacana. E com relação às Olimpíadas, por exemplo, de uma maneira bem breve, a gente sabe que nas redes sociais tem sido divulgado muitos temas de policiamento ostensivo, de como que a polícia já está se organizando, a forma que a segurança já está se preparando para poder garantir realmente o bem dos turistas e da sociedade. Tem alguma coisa que o Ministério Público tem acompanhado, participado junto? Tem, assim, mas honestamente, Grazi, é uma coisa 100% imprevisível. Porque hoje a gente tem uma loucura chamada Estado Islâmico, é um tipo de terrorismo que é um terrorismo transnacional. Quando você tinha, por exemplo, terrorismos regionais, nacionais, como era o caso do IRA na Irlanda, você tinha o ETA na Espanha, né, que queria a libertação do País Basco, era uma coisa muito centralizada. Hoje você tem essa loucura chamada Estado Islâmico, que eles querem, na verdade, a implantação do Islã no mundo inteiro. Então, seria o Brasil já está sendo recrutado? Já está sendo recrutado. Eles são muito inteligentes, têm um conhecimento profundo de meios de comunicação, assim, principalmente internet, e eles cooptam pessoas no mundo inteiro. Então são pessoas assim com formação, com curso superior, não tem nenhum bobo não tem nenhum Zé Ruela no Estado Islâmico não. Então assim,
E eles fazem realmente uma lavagem cerebral na pessoa. E o nosso medo, o maior medo que eu tenho, são os chamados lobos solitários. Aquele camarada que ele vai morrer por essa causa e não vai morrer dentro do Maracanã, não vai morrer dentro do Estádio Olímpico, ele vai morrer no bar, onde ali em frente ao Maracanã, que tem um número de pessoas quase igual que está dentro do Maracanã, e ele vai explodir ali. Então não tem como você descobrir esse cara no meio da multidão. Esse é o grande medo, esse é o grande perigo, e a BIM já identificou isso. Então, assim, eles estão cooptando pessoas aqui para que realmente sejam homens-bomba, né? Nessa condição de lobo solitário. Então, eu gostaria, assim, de te agradecer por todas essas informações, por todo esse conhecimento, por conhecer um pouquinho mais o Senhor. A nossa vontade era poder ter vários blocos para poder conversar mais, mas eu queria que, diante, inclusive, dessa última questão, que você deixasse uma mensagem também, inclusive cristã, para os nossos jovens, para as pessoas. O que o senhor tem para deixar para eles uma mensagem, assim, de alerta? Assim, o nosso alerta e o nosso alento é somente crer em Deus, acreditar que Jesus é o Senhor, é o nosso único Senhor e Salvador. E tenha fé, né? Que nós, assim, com a nossa fé, se Deus quiser, a gente vai ficar imune a esse tipo de coisa. Amém. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem acompanhando com a gente. Esses conteúdos estão sendo de muita valia para o nosso coração e também para o nosso conhecimento. Então não perca os próximos programas.